Aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua palavra, que os testemunhos dessa noite possam Te glorificar e acrescentar a fé ao nosso coração, em nome de Jesus. Assim nós cremos, Senhor, e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sentem, fiquem à vontade. A gente está muito feliz por estar mais uma terça-feira, podendo adorar a Deus, poder cultuar a Ele. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho do trabalho dessa igreja, que não é um trabalho só dos irmãos que trabalham lá, mas é um trabalho de todos nós. É uma missão, uma causa que o Senhor colocou no coração dessa igreja, que é a dependência química, que é pessoas com pecados, e problemas de álcool, drogas, e essa epidemia que está destruindo com a nossa geração, está destruindo com famílias, está acabando com jovens, mas Deus nos capacitou, tem nos capacitado para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ser resposta para essas pessoas, para essas famílias que passam por essas dificuldades. Então, irmãos, recapitulando um pouquinho, semana passada, o missionário Kleider nos falou a respeito da nossa chácara, falou do grupo de apoio que nós temos todas as quartas-feiras, aqui no prédio da igreja, às 20 horas. Falou também sobre a casa de reinserção, que um trabalho novo que a gente está começando. E também falou sobre o galeto, o almoço que a gente faz todos os meses para a família, entre outras coisas. Aprendemos muito e hoje a gente quer então finalizar esse retorno, essa resposta para a igreja, irmãos, porque esse centro de recuperação é um ministério da igreja, assim como outros. E a gente sente no dever de dar uma resposta para a igreja, como está o trabalho, como andam as coisas, o que a gente faz, o que a gente não faz. Quais os lugares que o Senhor tem permitido nos entrar, como que a gente administra as coisas que o Senhor tem nos dado, a gente acha muito importante. Ali está a comunidade terapêutica, Desafio da Vida. Para efeito de curiosidade, aquela mãozinha ali, como é que foi essa ideia, irmãos? A gente fez um CD para a chácara, CDzinho aquele Cristo em Nós. E aí, para fazer a imagem, a gente estava orando e tinha um grupo de irmãos que estavam fazendo o CD, e o Xande, o Alexandre, lá de Rio do Sul, que é músico da igreja, ele foi pegar, acho que o filho dele na escolinha, lá na igreja de Rio do Sul, e as crianças estavam fazendo um trabalhinho assim no chão, e uma criança desenhou uma mãozinha. E aí o Senhor ministrou com ele, Aquela mão significa a mão de Jesus, que foi pregada na cruz do Calvário por nós, para nos libertar e nos salvar. E aí a gente colocou uma imagem do CD, e então ela se tornou o logo da chácara. Então, se alguém tinha curiosidade de saber por que a mãozinha, não é uma cópia que tem outras instituições que usam também algo parecido, Acho que até sobre drogas tem aquele logo ali bem parecido, então, só para efeito de curiosidade. Pode passar o próximo. André Heinz. Irmãos, eu estou com um sentimento no coração e a gente acabei unindo as duas coisas, esse sentimento e algo que nós temos vivido, para fazer parte daquilo que a gente vai compartilhar com a igreja nesta noite, que está lá em João 15:15, está ali o versículo, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Interessante, irmãos, que Jesus estava dando uma instrução para os discípulos, e ele chama os discípulos de amigos. E algo que tem me chamado muito a atenção é que o reino de Deus, a igreja, ela é também uma comunidade de amigos.
A nossa família, na nossa casa, deve ser pessoas que são amigas, devem desenvolver um relacionamento de amizade. E a amizade implica muitas coisas: alegria, confiança, compartilhar momentos tristes, compartilhar momentos alegres, estar junto nas horas boas e nas horas ruins. Essas são as características de uma amizade. E aí nesse versículo Jesus fala que, ali no finalzinho ele fala do relacionamento dele com o Pai, né? Ele diz, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Jesus, ele é muito amigo de Deus. E o desejo de Jesus é nos reconciliar com o Pai. Lá no jardim, quando o homem pecou, o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Então Jesus ele veio e morreu na cruz do Calvário, né, para nos reconciliar com o Pai. Ou seja, os nossos pratos com Deus estavam quebrados, mas Jesus ele veio e pagou o preço dos nossos pecados. E agora novamente nós temos acesso a essa amizade com o Pai. Você entende isso? Então nós nos alegramos, irmãos. E os amigos, irmãos, são fundamentais para expandir o reino de Deus na terra. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se hoje, pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor nos deu o privilégio de trabalhar com os dependentes químicos e de ter um centro de recuperação, e se hoje isso é uma realidade no nosso meio, é porque nós temos e somos muitos amigos. Nós temos muitas amizades. E amizades, irmãos, se transformam em grandes parcerias. E isso são fundamental para que as coisas aconteçam. E eu quero contar um pouco da nossa história, testemunhar, e eu vou citar o nome de alguns amigos que têm nos contribuído para que hoje a gente esteja funcionando e tenha tido ótimos resultados pela graça do Senhor. Amém? Vou contar um pouquinho da história das comunidades no Brasil. A chácara, irmãos, não é algo que o pastor Norton teve uma ideia e nós que inventamos isso, não. Já fazem 50 anos que no Brasil existem comunidades terapêuticas. Então, essa semana está sendo comemorada essa data. 50 anos, né, de centro de recuperação que tem recuperado muitas e muitas vidas. Aqui no estado, são aproximadamente 234 chácaras. Esses são números oficiais, tá? 7.200 acolhidos. 7.200 homens e mulheres estão internados em comunidades terapêuticas. Se falando de Brasil, são aproximadamente 2.000 chácaras hoje no Brasil, que acolhem, obrigado, Moa, em torno de 83 mil internos. Hoje no Brasil, quase 200 milhões de habitantes, né? 83 mil pessoas estão internadas em comunidades terapêuticas. São números oficiais. Isso é um grande testemunho, irmãos. Glória a Deus por essas casas, por esses lugares, porque a gente sabe que a luta contra as drogas é uma luta tremenda e difícil, né? E a nossa chácara, irmãos, completou 7 anos agora em abril. É uma criança ainda. Estamos entrando na escola. E nós tivemos, irmãos, muitos amigos durante esse tempo, né? E um deles é o Nivaldo. Quantos conhecem o Nivaldo? O Nivaldo é um amigão nosso. Ele passou nos momentos e nas horas mais difíceis da chácara. Os irmãos mais antigos da igreja sabem o que eu estou falando, momento de dificuldade, momento que talvez muitos de nós pensamos que o melhor era parar, era fechar, mas o Niva segurou as pontas. Muitas vezes ficou sozinho, muitas vezes abriu mão de muitas coisas, né, para que o trabalho continuasse. E eu gostaria de honrar esse grande amigo que nós temos. Tudo que nós sabemos de chácara, né, Cleide e Marlon, é o Niva que nos ensinou. Ele sabe muito lidar com dependente químico, né? Quem sabe um dia a gente vai ter ele de volta. Mas eu não posso deixar de falar no Niva quando eu lembro da chácara, porque ele é a nossa referência.
Então, irmãos, durante todo esse tempo, a igreja ela investiu muito nas nossas vidas. Ela investiu tudo, na verdade, na vida da chácara. Né? Todo o sustento, todo o amparo, toda a provisão financeira, espiritual, material, física, tudo. Se não fosse a igreja, se não fosse a parceria da igreja, a chácara ela não existia. Desde 2015, o Senhor nos pediu para trabalhar de tempo integral na chácara e a gente começou a sonhar com, não uma independência, mas que a chácara não se tornasse não é peso a palavra, mas que a igreja ela não tivesse a necessidade de subsidiar ou de sustentar totalmente a chácara, porque é muito gasto, vai muita grana até terminar todo o projeto. Então a gente começou a orar, a trabalhar e pedir para que o Senhor nos dê estratégias para que a gente pudesse se manter e aliviasse um pouco na igreja também, para que a igreja pudesse investir nas coisas da igreja ou em outros ministérios. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que a gente tem vivido e os porquês. Testemunhando. Pode passar. Próximo. Irmãos, o que entra hoje na chácara? Quais são as nossas fontes assim de recursos, né? De que forma que entra dinheiro, entra grana para a gente tocar aquele trabalho? Pode ir passando, André. Primeiro ponto, pode parar aí. Mensalidade dos acolhidos. Irmãos, aqui é um ponto muito importante, muito fundamental nessa noite para que a gente tenha um entendimento. Sempre desde o começo, assim, a nossa fala em relação à cidade e às pessoas é que a nossa chácara ela vive de doação. Isso é verdade? Sim, nós vivemos de doação. Mas de 2015 para cá, a gente está tentando não desmistificar isso, porque nós vivemos de doação. Mas nós não queremos viver a vida inteira vivendo só de doação. Nós queremos ser autossustentáveis. Nós queremos ter alguma coisa que a gente faça que dê dinheiro para que a chácara se sustente. Vocês entendem isso? Então, assim, nós cobramos alguma coisa hoje? Sim. O custo, irmãos, que a gente calcula por um acolhido da chácara, ele é mais ou menos de R$600. Você que sabe, você trabalha, paga a sua água e luz, compra o seu alimento, você sabe que 600 pila não é fácil, né? Viver. Então a gente colocou assim um preço médio e a gente coloca para as famílias. Todas as famílias conseguem contribuir com esse valor? Não. A maioria não. Mas ao longo desses anos, irmãos, a história mudou. Porque a gente foi conversando no grupo de apoio, conversando de uma forma individual, orientando também a igreja em relação a essa forma diferente de trabalhar. E hoje, glória a Deus, irmãos, a maioria continua não pagando, mas boa parte consegue ajudar com algum valor. Amém? Nós temos uma família que ela vai ajudar com R$50. Irmãos, é melhor R$50 do que nada. Você entende? Então, assim, irmão Felipe, vai surgir algum dependente químico vizinho meu que quer subir para a chácara, o que eu digo? Irmãos, você pode falar desses valores, pode falar lá, eles pedem sim um custo, que não é uma ajuda para a chácara, é uma ajuda para ele, você entende? Porque lá ele vai comer carne todo dia, vai tomar banho, vai tomar água, vai ter o custo como ele tem em casa. Então eu queria deixar bem claro assim, claro que a maioria, às vezes chegam moradores de rua, não têm famílias, a gente acolhe, né? Mas esse pensamento nós temos que ter. Você entende, irmãos, por que as famílias precisam ajudar, né? Para que a gente não venha sobrecarregar a igreja, né? Na questão do sustento da chácara, ok? Se vocês tiverem perguntas, façam outro dia. Estou brincando. Pode levantar a mão e perguntar, irmãos. Não sei se eu vou saber responder. Próximo, André. As cantinas nos ajudam muito. Eu queria glorificar a Deus pela vida de todos os líderes. Né, irmãos, uma média de lucro que dá na cantina é R$150 por domingo. Isso, a cantina ela é fundamental
para nos ajudar na chácara hoje. Eu queria agradecer o esforço de cada irmão, né? A gente vai melhorar ali, quer melhorar as coisas para funcionar melhor, para ter mais criatividade, mais padrão, questão de preços, para vender mais também. Então eu quero agradecer cada irmão, cada célula que, né, que se esforça, que leva as coisas, e vocês também que comem um lanche, né, que compram na cantina. É bênção demais. Pode ir passando. Galetos e eventos, né, que nós fizemos é fundamental. Vamos lá, André, pode passando todos, para a gente ganhar tempo. Venda de pães, CDs e camisetas e outros. Nos ajudam muito. Boleto fácil, já vou explicar o que é. E ofertas gerais. Pode passar. Aí, ó. As saídas, irmãos, o que a gente gasta? Pode botar todos, André. Senão não vai dar tempo. Oferta dos missionários, a luz, a água, GPS é o INSS da chácara. Quero abrir um parênteses, irmãos. Nós temos um CNPJ funcionando há 5 anos. Mandamos as notas, geralmente todos os meses, para o contador. É tudo certo, tudo ok. Eu acho importante a igreja saber disso. Temos um conselho diretivo, temos um conselho fiscal. Então, tudo certinho. Isso, independente da igreja. É um ministério dentro da igreja, mas nessa questão separado, de uma forma organizada. Contador, agropecuária, vale transporte, nós gastamos. Carro, mercado, as taxas do banco e despesas variáveis. Uma foice que quebra, uma panela de pressão que tem que comprar. Coisa assim que vai surgindo, né? Essas são as nossas entradas e as nossas saídas. Gira em média de 6, 7 mil reais, dependendo do mês, que é o que a gente ganha e o que a gente gasta. Pode passar, André. Irmãos, o reino de Deus é feito de amigos, né? Então, nós sentimos no coração da nossa chácara não ser somente a chácara da igreja em Santo Antônio da Patrulha. E ao longo desse tempo, nós fomos conseguindo, através do Senhor, vários amigos para fazer parceria com a chácara. De que sentido? Hoje nós somos chácara de todas essas igrejas que estão aparecendo aí. Então nós somos chácaras aqui, né, da igreja de Santo Antônio, Miraguaia Osório, Igreja Vida de Lontras, Pastor Miro, a Igreja Seda de Alvorada, do pastor Leandro Schubert, a Comunidade Coinonia do pastor Durvalino, ali em Gravataí, a Assembleia de Deus Shalom, pastor Wagner, Lomba do Pinheiro, Igreja Vida, lá do pastor Samuel, Sara Brasil, do pastor Márcio, Igreja Seara, do pastor Jeder, e Igreja Vida, do pastor Bruno, lá de Brusque. Esses não são os nossos amigos parceiros. Então, cada problema com drogas que aparece na cidade deles, a referência deles somos nós. Amém? E o que implica também essa parceria, irmãos? Uma vez por ano, nós vamos lá na igreja, testemunhamos como é que está o nosso trabalho, e a gente coloca a disponibilidade da igreja para eles serem parceiros e amigos nossos, mantenedores, com ofertas, né? Então a gente disponibiliza material em boleto, carnê, boleto por e-mail, né? E outras formas também de cartão. Então essas igrejas têm sido amigas da chácara. Então o boleto fácil, irmãos, a gente usa esse trabalho para essas igrejas. Você entende? Quem tem nos ajudado muito, tem praticamente assumido essa parte, é as missionárias, né, Bruna e Karine, que têm vindo uma manhã por semana aqui para a igreja, então elas que mandam os boletos, mandam os e-mails, passam o informativo para os mantenedores. Hoje nós estamos aproximadamente com 170 irmãos que ofertam todos os meses na chácara. Amém? Deus é bom, né? Então, irmãos, ao longo desse tempo, Deus foi nos colocando esses amigos, esses parceiros na nossa vida. Então, eu não sei se você notou, mas esse ano nós não fizemos a grande semeadura para a chácara.
A grande semeadura foi para investir no prédio da igreja. Porque nós temos outras igrejas que estão abençoando a chácara. Amém? Então, mais ou menos 1 ano e meio atrás, irmãos, esse custo de 5, 6 a 7 mil reais, que a igreja tinha que bancar todos os meses, a gente foi gradativamente diminuindo. Então, a partir de janeiro desse ano, né, desde o dia 31 de dezembro, a igreja ela não tem mais um compromisso com a receita em relação aos custos da chácara. Glória a Deus. Nós melhoramos os galetos, as cantinas estão sendo uma bênção, os familiares têm pagado mensalidades, as outras igrejas têm ajudado e ajudado muito, e a gente agora pode ser um pouco mais leve, né, e a igreja pode investir em outras missões, no prédio próprio. Então é com muita alegria que a gente fala isso, né, e dando esse retorno para a igreja. No segundo semestre, né, pastor Fabiano, a gente vai disponibilizar esse material para a igreja aqui local também. De repente você tem no coração, eu quero ser um mantenedor, a chácara precisa muito. Precisa muito, irmãos. A gente tem obras grandes ainda para fazer, até concluir. Então no segundo semestre a gente vai ter um culto de domingo aqui que a gente vai estar disponibilizando esse material. E nos galetos também, né, missionário Kleider? A gente vai estar falando um pouquinho, né? Porque às vezes é muito fácil ofertar via boleto, né? Chega lá no e-mail, você imprime, né, paga na lotérica. E tem sido uma benção. Próximo. Quilo do amor. Cestas básicas. Irmãos, tem sido fundamental a arrecadação da igreja, né, de cada alimento, produto de limpeza, produto de higiene. Tem sido fundamental para que hoje a gente possa pedir talvez R$600 para as famílias e mais tudo que entra, conseguir manter as coisas funcionando. E eu quero dar um retorno para vocês, irmãos, e agradecer ao Senhor pelo amigão que veio trabalhar com a gente, amigão Marlon, missionário Marlon. E o missionário Marlon, ele nos ajuda muito, irmãos, liderando toda a questão da estrutura lá da chácara, a questão do aproveitamento, ele junto com o Admilson lidera a cozinha. Então nada é desperdiçado, tudo é aproveitado, né? Lá a gente não desperdiça pão, nada. Tudo que dá a gente aproveita, né? Os meninos vão lavar a roupa, eles não chegam lá e pegam o sabão em pó e derramam a quantidade que eles querem. Não, tem uma medida que um obreiro libera. Pasta de dente, a mesma coisa, né? Tudo extremamente controladinho, né? Porque a gente sabe, né, que os irmãos estão dando a vida, né, para que aquele lugar possa funcionar e acontecer. Então, irmãos, o missionário Marlon, ele é expert em agricultura. Então tem algumas coisas que nunca mais vão faltar lá na chácara. Por exemplo, carne de porco. Carne de porco não falta mais, porque a gente tem uma leitoa que vai dar cria, daí ganha uns porquinhos, daí a gente vende alguns porquinhos, a outra fica grávida e vai engordando, e quando a gente mata um, já tem outro para matar, e sempre tem carne de porco, sempre tem porquinho. E a gente vende porquinho para comprar ração, daí a gente não gasta muito com ração. Vocês entenderam? Eu não sei explicar isso aí. Vocês entendem, entendeu? Quando acaba a carne, já está na hora de matar o outro porco. E aí vem os porquinhos, e vende os porquinhos e compra a ração. O Marlon que sabe. Mas é isso aí, irmãos. Carne de porco, batata doce, aipim e moranga não faltarão nunca mais. Repetindo. Daqui a pouco passa o caminhão da chácara, né, vendendo na rua. Não vamos fazer isso. Ai. Irmãos, eu quero comprar aipim da chácara. Tem? Não, irmãos, o aipim é só para o consumo interno, porque os caras comem. Come mesmo. Então, irmãos, são mais ou menos 10 células que arrecadam para nós, 8 aqui em Santo Antônio, 2 lá em Osório, que arrecadam produtos de limpeza também, higiene, e tem sustentado a chácara. Muito obrigado pelo esforço de cada irmão,
né? Os outros irmãos que não arrecadam para a chácara, arrecadam para a igreja. E quando essas células, essas cestas não chegam, a irmã Ruth sempre cede alguma coisa e outra para nós, né? E assim a gente vai se ajudando na parceria. Próximo, André. Antes de eu falar desse curso aí, continuando no assunto de alimentação, durante uns 5 anos a gente participou do programa Banco de Alimentos no SEASA. E, por último, a gente estava fazendo um cálculo. Como tinha dado um inverno que tinha dado muita chuva, as frutas e verdura não tinha quase, delas não se estragavam, não tinha como selecionar e estava vindo pouca coisa. E o contrato da Seven Boys lá com o SEASA também tinha acabado, estava vindo pouquíssimo pão. Então a gente estava gastando uma média de R$500 por mês para ir de carro toda semana a Porto Alegre fazer o SEASA. E não estava valendo a pena, a gente começou a orar e conversar. A gente fez as contas, vamos parar. O Marlon conversou com o Clayton lá, que é o responsável, e a gente pensou, agora a gente não vai mais, a porta se fecha, né? Perdemos o SEASA. E aí o Clayton disse assim, não, como vocês sempre foram top aqui, a hora que vocês quiserem voltar, as portas vão estar abertas. Então a gente ficou feliz. Irmãos, isso foi na quinta. Na mesma semana, o pastor Márcio nos avisou que o Dalpiaz lá de Osório estava dando pão. E se a gente quisesse, a gente poderia um dia por semana pegar os pães. Não sei por que hoje, né, Cleide, os pães estão lá. Olha lá, irmãos, que a gente ganha toda semana, está em cima da mesa lá, ó, se você quiser dar uma olhadinha. Às vezes em 2 vezes por semana. Ali não tem só cacetinho, é coisa boa, irmãos. Tem sonho, tem um pastel assim com um chocolate top por dentro. Tem os risoles. Irmãos, se você quiser, deixa lá que a gente leva para a chácara. Mas, irmãos, através de um outro amigaço que nós temos, pastor Márcio. Pastor Márcio, ele é pastor da nossa igreja em Osório, ele é vice-presidente da nossa chácara. E Deus usou ele poderosamente para nos encaminhar e nós temos pães toda semana. Às vezes, irmãos, umas 3 vezes já aconteceu, nós demos pão para os vizinhos, tudo, guardamos lá para a chácara e eu abençoei outra chácara de recuperação aqui na cidade. Umas 3 vezes. O pastor Márcio também passou um dia lá para uma chácara de Tramandaí, né? Quinta-feira. Então Deus tem suprido nossas necessidades. Que Deus possa estar ministrando seu coração, irmãos, enquanto eu vou falando. Em que sentido? Eu quero fazer uma pergunta. Quem são os amigos da tua vida? Quem são os amigos do teu ministério? Muito importante, irmãos, termos amigos. Não com interesse, mas amizades são pontes para nos levar a lugares ou pessoas que Deus quer fazer a obra através de nós. Você entende? Então a gente glorifica a Deus pela vida desses irmãos que tem sido ponte na vida dos nossos acolhidos, para que não falte o pão, para que não falte as coisas lá na chácara. Outra coisa, irmãos, muito tremendo que aconteceu lá em Osório e que hoje nós temos é um tratamento de dentista. Tem um dentista lá, tem uma irmã que ela é auxiliar da igreja e ela falou sobre o nosso trabalho. E ele diz assim, não, eu vou atender alguns lá de vocês. Então já faz algum tempo, né, que principalmente os obreiros, né, a gente vai lá, recebe um atendimento top. E tem 2 irmãos que precisavam de prótese. Prótese é caro, é R$ 1.200. Eles conseguiram por R$60, as 2. 2 irmãos foram semeados com próteses. Então a gente ficou muito, muito, muito feliz. E ainda continua o tratamento, né? Algo que o Senhor tem nos dado também através do pastor Márcio e da igreja de Osório. Vamos avançar? Aquele slide ali, irmãos, FECTERS, Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul. Essa é uma federação de comunidade evangélica. Através do pastor João Pedro, lá de Tramandaí, nós conhecemos essa federação e a gente começou a caminhar junto com eles para conhecer mais o trabalho de comunidades em outros lugares. E nós se inscrevemos no curso e a gente está
finalizando o curso agora, né? Só tem mais um encontro. Então, para a glória de Deus, nós tivemos a oportunidade de hoje ter uma formação de monitor de comunidade terapêutica. Então, vamos dizer assim, vocês sabem alguma coisa? Não, alguma coisa a gente já sabe, é pouco. Mas Deus nos deu a graça da gente conseguir, né, fazer esses cursos. Irmãos, o curso é muito top. A gente aprende muito. Na gestão, na administração, na cozinha, como lidar com os dependentes, como lidar com a família, né? Em relação às leis, eles passam a atualização das leis. Tem advogados da federação a nosso favor, a gente já é pré-filiado a essa federação, né? E a gente tem muito a agradecer a Deus por nos aproximar desses irmãos que nos ajudam bastante. Pode passar o próximo, André. EMAP, Comunidade Terapêutica, 24 a 29 de junho. Esse é um curso, irmãos, que tem lá em Itajaí, na SOS, Comunidade Terapêutica, lá do pessoal do Mevana. Já faz alguns anos que a gente tem muita vontade de participar desse curso, mas muita vontade. Eu me lembro que uns 2 anos atrás eu falei com o pastor Norton, quem sabe vou mandar só o Cleider, porque é caro. É R$750 a inscrição, mais a viagem, despesa de carro. Quem sabe vão mandar um, pelo menos um. Eles, não, a gente vamos fazer isso da FECTERS, tá bom, vamos. Mas aí, irmãos, tem um amigãozão nosso, Flavião, não sei se você está aqui hoje, acho que não, né? Flávio da Danúbia. Ele vai assar, todo mês ele assa os galetos para nós lá na chácara. Ele é uma benção, servo de Deus. E ele sentiu de nos levar nesse curso esse ano. O Flavião. E aí não vai só um, vai nós 3. Nós 4, na verdade. Vamos aplaudir o Senhor? Aí o Flavião, eu, o missionário Cleider e o missionário Marlon. Em junho a gente vai passar uma semana lá com os caras. Pastor Luiz Hermínio e a equipe dele, segunda a sábado. A gente vai aprender muito. Estou com uma expectativa que vai ser um divisor de águas da nossa comunidade terapêutica. Como que o Flavião se organizou? Ele disse, Felipe, o que tu acha? O que a gente pode fazer? Eu disse, não, quais são as possibilidades? Eu disse, não, eu tenho alguns empresários, amigo meu, que eu posso comentar com eles, eles podem levantar algum recurso. E aí ele tem feito isso, irmãos. E, pelo que me parece que já está chegando perto de todo o valor. Daí eu disse, não, a gente pode também ajudar com um pouco, a gente pode pagar um pouco, né? Vai nos beneficiar muito também, a gente quer ajudar, na verdade. O custo total vai ser R$3.000, mas ele está crendo, e nós também, que ele vai conseguir levantar todo esse valor só com os amigos empresários da cidade. Porque entende a importância desse trabalho, a cidade. Então a gente está com muita expectativa e a gente está muito feliz, porque agora não vai um, vai todo mundo, né? E vai ser top demais, irmãos. Em 2011 a gente fez a escola, a EMAP, né? Alguns irmãos estavam. E a gente foi visitar um culto lá na chácara, na SOS. Foi tremendo o que Deus fez. A gente sentiu, né, naqueles dias de ter uma comunidade terapêutica na cidade. E o Senhor encaminhou, e isso é uma realidade. Né? E para a glória de Deus, irmãos, desde 2015 para cá a gente pode falar, são em torno de 10 a 11 homens que se recuperaram, que estão limpos, que estão bem. Parece que é pouco, mas não é muita gente. 10 pessoas se recuperar. Então a gente crê que eles vão se manter de pé, a gente crê que eles vão ficar limpos para o resto da vida, que vão ser novos homens transformados, que vão casar, que vão ter filhos, que vão ser pastores, pregadores, mestres. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Então, irmãos, você vê a importância de ter amizades, de ter parcerias, de ter pessoas que abraçam junto um projeto. Deus faz coisas tremendas. E eu quero testemunhar, irmãos, que também nós, a equipe de obreiros da chácara, podemos dizer, somos uma equipe de amigos. A gente se dá. Tem problemas, óbvio, mas a gente gosta de estar junto, a gente é parceiro, a gente abre o coração,
E isso é muito bom, ter pessoas assim, que tu possa contar, porque não é todo dia que tu está legal. E a gente está orando por mais amigos. Eu queria externar para a igreja que a gente está orando, irmãos, por mais um obreiro daqui de baixo para servir lá na chácara com a gente, para largar tudo. Então, se você vai lá na chácara e sente uns arrepios, se você está passando na rua e não pode ver um drogado, independente de quem te dá uma coisa, irmãos, não vem falar com a gente, fala com Deus. Se Ele mandar você vir, venha. Vem para cá ser feliz, vocês vão ver o que é bom. É maravilhoso, irmão, servir ao Senhor. Quando Deus coloca um amor pelos caras, é demais. Não tem preço. Então eu queria externar, irmãos. Não tem uma plaquinha lá na chácara dizendo dar vagas, não é isso. Mas a gente está pedindo especificamente que agora nós precisamos de um irmão daqui de baixo. Ou daquelas igrejas, tudo lá, né? Sempre nas igrejas que a gente vai, a gente diz, ó, se Deus tocar no teu coração de se mudar para a nossa cidade, a gente te acolhe, te recebe e vamos trabalhar para o Senhor. Amém? Você não precisa abrir, mas eu queria ler Isaías 41:8. Diz assim, ó, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Irmãos, Deus chamou Abraão de amigo. Eu percebo que quando Abraão ele entrega o Isaac, ele entendeu o propósito de Deus. Então, quando nós entregamos tudo ao Senhor, temos o privilégio de sermos considerados amigos de Deus. E sabe, irmãos, eu queria te perguntar nessa noite, quem são os teus amigos? Você tem amigo? Amigo de verdade. Você considera os seus discípulos amigos? Você considera o teu discipulador amigo? Como é que é essa parceria lá dentro da sua célula com os seus discípulos, os seus auxiliares? É parceria de verdade? Para as horas boas, para as horas ruins? Como é o teu relacionamento, irmãos, com os teus líderes? Existe uma parceria de coração? Você ama estar com as pessoas? Sabe, irmãos, dos grandes desfrutes que nós temos do reino de Deus são as amizades. Como é bom ter amigos. Como é bom fazer amigos no meio da igreja. Amigos são aqueles que na hora do perrengue, na hora que o sapato aperta, ele não frouxa. Amigo é aquele, irmãos, que faz tudo por ti, na hora que tu mais precisa. Como é bom ter amigos. Invista em amizade, irmãos. Torna o relacionamento de vocês com os seus familiares, com as pessoas que estão na sua volta, verdadeiras amizades, verdadeiros vínculos. O amigo não vai deixar a gente mal. O amigo vai nos levantar, vai ser uma parceria para a gente ganhar essa cidade para Jesus, amém? Queria te convidar para a gente ficar de pé. A gente vai ter um tempo de oração. E não podemos esquecer jamais, irmãos, que o nosso melhor amigo é Jesus Cristo. Jesus, ele é um amigo tão grande, tão bom, que ele deu a sua vida por nós. Como é que está o nosso relacionamento com o nosso amigo Jesus? Conversamos com ele todos os dias. Estamos dispostos a ouvir o que ele tem para nos dizer, que muitas vezes não nos agrada. Sabe, irmãos, eu quero te encorajar a fortalecer os teus vínculos, fortalecer o teu círculo de amizade, e que a gente possa de coração gerar amigos, que a gente possa atender e reconhecer que, por mais que as pessoas possam ser simples, ela tem algo a nos oferecer. Jesus, ele disse, aqueles que vieram a mim de maneira nenhuma eu vou lançar fora. E nós também não podemos lançar fora ninguém, mas nós podemos estabelecer vínculos de amizades. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite.